A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá! Estamos aqui juntos novamente no Evangelho Online do Grupo Esperançar. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, que esse ano completa 164 anos. Eu quero abordar um pouco sobre a parte histórica e também sobre a parte afetiva, fazer uma reflexão sobre a parte afetiva em relação ao Livro dos Espíritos. Quanto à parte histórica, eu acredito que a maioria de vocês já tenha assistido a um filme lançado em 2019 chamado Kardec, História por Trás do Nome. É um filme que aborda esse período da vida de Allan Kardec, quando ele se encontra com a espiritualidade, por assim dizer, e assume esse papel de sistematizador, né? E o Livro dos Espíritos é o primeiro que ele publica, e o filme aborda bem esse período, em que ele se utiliza de uma metodologia científica, de critérios, e ele assume esse papel de organizador, de selecionar os textos, as mensagens psicografadas que respondiam às questões que ele trazia para a espiritualidade. O livro é lançado em 18 de abril de 1857 e nesse primeiro lançamento constam 501 itens entre questões e respostas, baseadas nas investigações que o professor faz dos fenômenos que se apresentavam desde meados do século XIX, que eram as mesas girantes, as psicografias e as psicofonias. Ele conta com o auxílio de 4 jovens médiuns, que são as irmãs Caroline e Julie Boudin, de 16 e 14 anos, Céline Jaffé, de 18 anos, e Hermance Dufaux, de 14 anos. A essas 4 jovens mulheres depois somaram-se grupos espíritas de cerca de 15 países entre Europa e América. E daí saiu outro lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de março de 1860, que é o livro que conhecemos hoje. Nós vemos no filme a repercussão do lançamento do livro, né? Nós vimos que almas afins se encontram ou se reencontram dentro do que aquilo que é proposto pela espiritualidade. Então, são lançados grupos de estudos, grupos espíritas, e depois todo o Pentateuco a seguir do Livro dos Espíritos. Mas há uma cena também que ilustra uma das consequências, que foi o quanto o espiritismo foi combatido. Nós temos uma cena que acontece em Barcelona, quando 300 obras espíritas, entre elas o Livro dos Espíritos, ele é apreendido pela Igreja Católica. Isso acontece em 1861. E 3 anos depois, em 1º de maio de 1864, a Igreja Católica ela coloca o Livro dos Espíritos dentro do Index Librorum Prohibitorum, que era o índice dos livros proibidos, aqueles livros que a Igreja Católica considerava como hereges, como anticlericais ou como lascivos. Então ela proibia a leitura. Esse index, ele começou em Esse index ele começou em 1559 e durou por quase 400 anos, pouco mais de 400 anos. Ele foi ser extinto pela Igreja Católica em 1966. E o Livro dos Espíritos, ele foi proibido, né? Ele ficou na lista desse index por 102 anos. Então, por 102 anos, o Livro dos Espíritos ele foi considerado como uma heresia pela Igreja Católica. E aí, quando eu estava pensando, né, nessa parte histórica, quando eu estava resgatando um pouco isso para trazer para vocês,
eu fiquei pensando na minha relação com o Livro dos Espíritos, na minha relação afetiva com o livro, com esse livro. Como eu já disse para vocês em outros evangelhos, eu sou de família católica, então eu tive um percurso no catolicismo, né? Fui batizada, primeira comunhão, fui crismada, participei de grupos de jovens católicos, e eu fui encontrar o Espiritismo, ou reencontrá-lo, há uns 12 anos, quando eu passava por uma situação bem aflitiva. E daí começa a minha relação com o Livro dos Espíritos, que eu considero que até agora ela tem 4 fases. Eu digo até agora porque podem vir novas fases daqui por diante. Mas a primeira fase foi quando eu fui participar de um grupo de estudos sobre ele num centro espírita aqui de São Vicente, o Paulo Estevão. Eu já fazia um tratamento mediúnico, um tratamento espiritual num outro centro espírita, e nesse centro eu fui participar de um grupo de estudos. Eu fui muito bem acolhida pelos trabalhadores da casa, e foi a primeira vez que eu tive contato, então foi todo um contato de estranhamento, né? E de necessidade de contextualizar aquela linguagem para a minha vida e de fazer muitas indagações. Mas fui muito bem acolhida pelas pessoas e pude passar por essa fase que foi a fase inicial de contato. A segunda fase foi quando eu trouxe o livro para minha casa e me inseri no meu Evangelho no Lar. Depois de compreender bem como é que era a dinâmica do Evangelho no Lar, eu coloquei o livro como um estudo do Evangelho toda uma vez por semana. Então eu fui bem metódica, da primeira questão à última questão, provavelmente levou mais de um ano, e aí me debrucei sobre ele para compreendê-lo. E essa compreensão me ajudou a compreender também as obras do André Luiz, que eu gostava muito de ler e me ajudava a entender melhor os conceitos. Então acho que foi um trabalho mais de autodidata nessa segunda fase. A terceira fase ocorreu no grupo Esperançar, já no curso Florescer, onde a gente estuda o Livro dos Espíritos e eu pude me debruçar mais sobre as leis morais. E eu adorava essa parte. Eu gosto muito das leis morais. Foi uma época em que eu me identificava muito com o que eu lia também e trocava. Eu trocava muito com os meus outros colegas do curso sobre as impressões que eles tinham sobre algumas leis. Porque a gente acaba se familiarizando, né, com determinadas leis naquele contexto. Então a gente tinha muita troca. E eu lembro que a lei da destruição e a lei do progresso faziam parte da minha leitura pessoal. E aí acho que foi a terceira fase. E aí olhando aqui o meu Livro dos Espíritos, olhando justamente essa parte das leis, eu vi como eu risquei a questão 617A, que diz assim: é permitido ao homem se aprofundar no estudo das leis da matéria e das leis da alma? E a resposta, sim, mas uma única existência não é suficiente para esse estudo. Aí eu falei, então tudo bem, agora eu vou ter muitas outras existências para continuar estudando. E a quarta fase é agora, né? Eu estou passando pela quarta fase, que é quando eu me utilizo do Livro dos Espíritos como obra de referência. Seja para os conceitos nos quais eu tenho dúvida e quero reler, seja para fazer o Evangelho no Lar. E aí eu me lembro de quando eu era criança e aprendi a ler, e eu gostava muito de ler, e pegava sempre o dicionário para consultar as palavras que eu não conhecia. E eu sempre dizia que o dicionário era o pai das pessoas que queriam ser inteligentes, ou mais inteligentes. Eu sempre gostava disso e eu usava muito como referência. E eu acho que o sentimento que eu tinha pelo dicionário é o mesmo que eu tenho hoje pelo Livro dos Espíritos, que é aquela obra que eu olho, que eu consulto, que eu estudo atualmente mais sobre a mediunidade. Então, essa é a minha relação afetiva, né? Eu fiquei pensando, como é essa relação afetiva? E olhar para essa relação afetiva é compreender também como é a minha relação com os estudos espíritas, com a espiritualidade. E aí eu convido vocês a fazerem o mesmo. Quem não assistiu o filme Kardec, a história por trás do nome, eu aconselho que assista. E quem puder, faça essa reflexão. Como é a sua relação com o Livro dos Espíritos? É um livro que você tem estranhamento ou já tem uma familiaridade? É um livro que você gosta de ler sozinho ou sozinha? Ou você gosta de partilhar as trocas, conversar com outras pessoas sobre o livro? É um livro que você consulta sempre ou que você ainda tem
um pouco de receio ou de dificuldade? Como é essa sua relação afetiva? Fica o convite para se pensar um pouco sobre isso. Obrigada e tenham todos uma boa semana. Boa noite, queridos amigos e queridas amigas do Grupo Esperançar. É uma alegria participar desta noite, uma homenagem ao Livro dos Espíritos. Essa obra tão importante para a história da humanidade, que veio descortinar todo o mundo espiritual para a humanidade, fazendo-se cumprir as palavras do Cristo, da chegada do grande Consolador, a terceira revelação. O livro que abriu a doutrina dos Espíritos, essa doutrina que abraçamos e que nos faz renovar as esperanças para a construção de um mundo cada vez melhor. Eu me lembro que meu primeiro contato assim com o Livro dos Espíritos aconteceu na juventude, ali por volta entre 16 anos, aos 18 eu fui tendo algumas situações que me chamaram a atenção para esse intercâmbio com o mundo espiritual. E eu tinha uma tia médium há muitos anos, trabalhadora incansável aí da doutrina espírita, que me aconselhou a me aproximar das obras básicas e estudar, mergulhar e estudar. E quando eu fui conhecer o Livro dos Espíritos, aquilo realmente me encantou. É interessante, né, como para muitos de nós, ou para a maioria de nós, esse encontro com o Livro dos Espíritos traz essa sensação de pertencimento, né? Nós nos sentimos realmente parte de uma humanidade, e como a lógica apresentada no Livro dos Espíritos, ela nos traz essa tranquilidade de que tudo tem um encadeamento que segue uma justiça verdadeira. Então, para mim também, o começo da leitura do Livro dos Espíritos, e logo me aproximei da mocidade espírita, e aí mergulhei num verdadeiro estudo de todas as suas partes. Isso me trouxe muita clareza, muita verdade, uma certeza assim, interna. Nossa, esse é o caminho, está aqui o que eu procurava e o que me desencantou, né? E de cuja ausência me desencantou de outras frentes religiosas. E esse tripé magnífico, né, da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião no sentido do religar e dessa conexão ao algo maior, foi dos primeiros as primeiras diretrizes que me seduziu por estudar tão profundamente o Livro dos Espíritos. É aquela leitura que você não quer parar assim que você começa, né? Você quer dar prosseguimento, porque aquilo tudo vai te trazendo um sentido sobre as coisas. E comigo não foi diferente. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Nossa, quando você passa a entender por que ele não perguntou quem é Deus ou o que é Deus, e sim que é Deus, abrindo a possibilidade para que essa causa primeira de todas as coisas fosse algo que a gente talvez nem conseguisse vislumbrar. Isso é de uma inteligência, de uma lógica
que é muito bacana, de perceber o quanto o nosso Hippolyte, né, o querido Allan Kardec, ele tinha uma envergadura científica, filosófica e moral para estar à frente desse trabalho. E o quanto ali toda a condução da falange do Espírito de Verdade e toda a pesquisa que o Kardec fez para poder concluir as respostas às perguntas do Livro dos Espíritos, o quanto foi um processo sério, né? O quanto foi importante a companheira Amélie Gabrielle Boudet blindando o Hippolyte das interferências materiais e espirituais, que com certeza foram muitas, né, para atrapalhar o trabalho, né, o quanto ela foi importante também nesse processo, o quanto foi bacana a presença das jovens médiums, né, que ajudaram a materializar esse corpo doutrinário. Então, isso tudo traz um escopo para essa obra que me encantou logo de início e acredito que a todos vocês também. Bem, na obra O Livro dos Espíritos, cada trecho é extremamente profundo, né, e traz as suas particularidades. Então, desde a introdução, que já rende estudos formidáveis, aos prolegômenos, né, um verdadeiro convite exortando-nos a esmiuçar esse mundo espiritual e essas relações, trazendo para a gente essa lógica de por que estamos aqui, o que devemos fazer para saber para onde iremos, né? A relação que existe entre o passado, o presente e do presente para com o futuro, essa continuidade de um progresso contínuo, esse sentido de evolução, um mundo como evolução. E a resposta, então, que essa relação filosofia, ciência, religião traz para o próprio Evangelho do Cristo, né? A doutrina espírita vem descortinar aquilo que parecia estar escondido em algumas partes do Evangelho. Tudo se torna lógico. A gente percebe que existe causa e efeito. E uma causa e efeito não no sentido de olho por olho, dente por dente, mas sim de evolução, de condicionalidades, de intencionalidades, de estágio espiritual de cada um. Então, é muito bonita esse sentido evolutivo, esse espiral que a gente consegue enxergar por detrás dos ensinamentos do Livro dos Espíritos. O livro é dividido em 4 partes básicas, né? E de cada uma das partes acabou dando origem a outros livros das chamadas obras básicas. Então, o livro número 1, chamado livro número 1, a primeira parte, ela está bastante associada depois a Gênesis. A segunda parte do Livro dos Espíritos vai estar bastante conectada com o Livro dos Médiuns. A terceira parte, das leis morais, está conectada diretamente com o Evangelho, mostrando essa continuidade, né? E esse consolador que é a doutrina espírita. E a quarta parte está conectada aí ao céu e inferno. Então a gente tem a primeira metade aí bem conectada com a parte científica, e depois a gente tem esse religare e a parte filosófica concluindo as questões de por que estou aqui, para onde vou,
a partir daquilo que eu faço da minha existência. Particularmente adoro a parte das leis morais, né? Quando me ensinaram uma vez a escrever pilastra, né? E D e C segurando essa pilastra, né? Que é a lei de progresso, igualdade, liberdade, adoração, sociedade, trabalho, reprodução, amor, justiça e caridade, e aí sustentando ali destruição e conservação, né? Quando me ensinaram essa alegoria aí para estudar as leis morais, eu fiquei encantado, e eu gosto muito dessa parte, essa conexão com o Evangelho. Um último ponto que eu queria destacar com vocês, eu sei que a gente tem infinitas palestras aí de grandes confrades que trazem a parte histórica do Livro dos Espíritos, né, como ela se deu. A gente tem, hoje já temos filmes, temos livros muito bacanas. Eu gosto bastante do livro do Canuto de Abreu. Todos agora já conhecem o filme do Kardec. É uma parte muito bacana, mas eu queria destacar que o próprio Kardec fala para a gente sempre se pautar na ciência, né? E que o Espiritismo e a doutrina espírita ela deveria acompanhar os avanços da ciência. Então hoje, se a gente parar para pensar, ainda existem elementos ali no texto do Livro dos Espíritos que a ciência humana ainda não alcançou, né? Quando ele fala que o pensamento tem uma conexão física entre as pessoas, a nossa ciência ainda não alcançou esses laços físicos que existem no pensamento. E isso tem relações muito profundas, né? Até com os processos obsessivos. Então é uma coisa que a nossa ciência ainda não alcançou. Mas, por outro lado, tem alguns pontos que a gente precisa refletir, que a ciência já avançou e que a gente precisaria refletir em relação àquilo que existia na época do Kardec e que hoje seria um pouquinho diferente. Como, por exemplo, se a gente pensar nas questões da reprodução assistida, né? Quando a gente pensa na união da alma ao corpo no momento da concepção, hoje, com as questões da reprodução assistida, você pensar que isso aconteça numa pipeta de laboratório é inconcebível. Então, a gente percebe que algumas questões precisam ser modernizadas segundo a ciência, né? A gente precisa entender que a principal, por exemplo, nessa questão, a principal ligação é da mãe com a criança que vai nascer, né? Então, impossível que essa conexão se dê numa pipeta. Então, a gente precisa refletir sobre isso, que não é um conhecimento estático, mas sim um conhecimento espírita, é um conhecimento dinâmico também, que tem que se adequar aos avanços científicos que vão chegando por aí. É isso, pessoal. Continue aí com os nossos amigos refletindo sobre o Livro dos Espíritos nessa homenagem do Grupo Esperançar. Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui fazendo o primeiro evangelho do mês de abril do Grupo Espírita Esperançar, o primeiro evangelho online do mês de abril, né, desse ano de 2021. Abril é um mês onde a doutrina espírita tem muitos fatos que convergem no mês de abril. Muitos fatos importantes, muitos nascimentos e muitos desencarnes importantes no mês de abril. Em abril, especialmente, o evangelho de hoje vai falar sobre o Livro dos Espíritos, porque em 18 de abril a gente comemora o lançamento do Livro dos Espíritos. Em abril também, foi no mês de abril que em 1926, um primeiro projeto de lei lá nos Estados Unidos concedia aos médiuns
que pudessem exercer seu dom sem serem perseguidos. Em abril, nasce Chico Xavier. Em abril, desencarna Kardec, desencarna Bezerra de Menezes, e anos mais tarde, no mesmo mês de abril, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. A fundação da Sociedade Espírita de Paris, da qual Allan Kardec foi um dos fundadores, também aconteceu no mês de abril. Então vocês vejam que abril, para nós espíritas, é um mês onde há muito o que comemorar. E o Grupo Esperançário escolheu para esse mês o falar sobre o Livro dos Espíritos, e lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no seu capítulo 6, onde fala do Cristo Consolador, o Espírito de Verdade manda a seguinte mensagem: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então vejam que o amor e o estudo é o que o Espírito de Verdade nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo há muitos anos atrás. Então, o Livro dos Espíritos, ele é um livro que ele é para ser lido, mas ele não é somente para ser lido. Ele é um livro para ser lido, ele é um livro para ser marcado, estudado, meditado, voltado a ele. É um livro que tem 1019 questões. 1019 questões. E a gente não cansa de estudar, porque a cada vez que você vai estudar um tema, que você vai rever algum assunto que você deseja se esclarecer, você descobre uma coisa nova, você junta com um apontamento, você junta com uma coisa que a ciência está descobrindo, você junta com mais alguma coisa, e aquele é um ensinamento que se torna novo. Então o Livro dos Espíritos, ele é um livro que ele é para viver assim, riscado, anotado e estudado e meditado. O Livro dos Espíritos, ele faz parte das obras básicas, né, que são 5 livros e foram publicados entre 1857 e 1868. Né? Não por acaso o Livro dos Espíritos foi o primeiro a ser lançado. Em 1857 ele foi lançado porque ele é o mais abrangente, que fala sobre os princípios da doutrina. Então, tudo o que você quiser saber sobre os princípios da doutrina espírita está aqui no Livro dos Espíritos. E ele é num formato bem bacana, porque ele é em formato de perguntas e respostas, perguntas e respostas. Os espíritos respondiam as perguntas que Kardec, que foi um professor, soube tão bem fazer. Então é um livro bárbaro, assim, fala de o assunto que você imaginar, que você queira encontrar, tem aqui. Então ele tem vários capítulos e ele é composto de vários livros. Livro primeiro, que fala das causas primeiras. Os livros segundo, que fala do mundo espírita e dos espíritos. Tem questões referentes ao mundo espírita e aos espíritos. E tem o livro terceiro, que fala das leis morais, da lei divina, da lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, de destruição, de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade, e fala da perfeição moral. E o livro quarto, que fala de esperanças e consolações, né? Que fala de todas as penas e gozos terrestres e das penas e gozos futuros. Então, a doutrina espírita, ela é maravilhosa porque ela é baseada num tripé, né? Ciência, filosofia e religião. Para alguns, ciência, filosofia e moral. Para outros, ciência, filosofia e ética. Não há tempo a perder com terminologias, eu acho, né? O que é importante é que aqui,
né? No livro dos Espíritos está contido um tanto de ciência, um tanto de filosofia e um tanto de ética, moral, religião. É um livro que nos traz muitos e muitos ensinamentos, e Kardec mesmo falou: se um dia a ciência provar uma coisa que contrarie o livro dos Espíritos, que contrarie alguma coisa da doutrina espírita, fique com a ciência. Isso ainda não aconteceu. Muito pelo contrário, a ciência vem anos mais tarde comprovar fatos e ensinamentos que estão no livro dos Espíritos e nas obras básicas. E aí, nesses 3 últimos minutinhos que a gente tem para falar, a gente vai falar nessa fé, né? Que fé é essa que o livro dos Espíritos vem nos convocar, né? É uma fé com obras e é uma fé raciocinada, né? A genialidade da doutrina espírita está aí. A fé cega, ela não sabe para onde nos move. A fé sem obras, ela nos imobiliza. A fé que Kardec veio nos trazer através dos Espíritos é uma fé raciocinada e uma fé com obras, né? A gente tem toda a oportunidade desse mundo para mostrar o quanto o estudo, né, o instruí-vos da doutrina espírita, que o Espírito da Verdade nos convocou. Para que a gente estudou? Para que a ciência é uma das bases da doutrina espírita? Para nos mostrar, hoje em dia, mais do que nunca, né, que a nossa fé, ela precisa ser uma fé obreira e ela precisa ser uma fé raciocinada. Tudo aquilo que a ciência não comprova, tudo aquilo que a ciência não assina embaixo, a gente pode descartar. Tudo aquilo que a ciência nos mobiliza, e hoje em dia, nesse 1 ano e tanto que a gente está, que nunca os cientistas foram tão necessários, nunca a ciência foi tão necessária, nunca fomos salvos por tanta gente que estuda, por tanta gente que comprova os seus estudos. Isso é de uma necessidade imensa, isso nunca nos foi tão necessário. E Kardec, lá em 1857, já dizia: o que a ciência não comprovar, se um dia a ciência nos disser alguma coisa e me contrariar a doutrina dos Espíritos, fiquem com a ciência. Isso nunca aconteceu. Como eu já disse, a ciência comprova sempre aquilo que Kardec e os Espíritos já falaram lá em 1800. Então, que sejamos adeptos da ciência e que sejamos obreiros gente de fé com obras, que a gente possa fazer mais pelo nosso próximo. A gente tem tido oportunidades imensas, a gente tem tido oportunidades de gente que abre a porta da sua casa para colocar gêneros alimentícios lá. Quem pode doar, coloca lá, e quem não tem pode pegar. Isso é ter fé que no futuro seremos melhor, ter fé que teremos um futuro brilhante, mas ter uma fé obreira, uma fé que reconhece que o próximo hoje precisa mais do que nunca do nosso auxílio. Então, gente, que a gente possa estar agarradinho no livro dos Espíritos, que a gente possa pensar sobre ele, que a gente possa estudá-lo e que a gente possa colocá-lo à prova.
O Evangelho e o Livro dos Espíritos, eles estão aqui para que a gente possa, no nosso dia a dia, comprovar aquilo que a gente lê. A gente não pode ler e cair nas vãs palavras. A gente tem que dar o nosso testemunho. E o nosso testemunho, nessa hora, são as obras. Estejam todos convocados. Os chamados são inúmeros, né? Há muita gente chamando para que a gente possa dar a nossa ajuda. Então, que a gente possa atender esses chamados, na medida que a gente possa ser útil também. Muito obrigada e boa noite. Num cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos, tem um tesouro bendito que vale mais que 1 milhão. São páginas iluminadas onde a doutrina começou. Com ele ela surgiu no mundo e o mundo se modificou. É a pura filosofia, ciência e religião, que estudo, leio e releio nas horas de meditação. É o livro dos espíritos, com ele novo sol brilhou nos horizontes do planeta, a nova era iniciou. É o livro dos espíritos, mostrando por que estou na terra, de onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro que me espera. De onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro